Estudo bíblico. João 17 verso 24. Absolutamente. Aqui está o estudo bíblico solicitado, seguindo a estrutura e as diretrizes fornecidas. Estudo bíblico. João 17, 24, nova versão transformadora. Introdução. João 17 é frequentemente chamado de oração sacerdotal de Jesus. É uma oração íntima e poderosa que Jesus oferece ao Pai pouco antes de sua crucificação. No versículo 24, Jesus expressa um desejo profundo e pessoal, que aqueles que o Pai lhe deu, seus discípulos e todos os futuros crentes, estejam com ele onde ele estiver, para que possam contemplar a glória que o Pai lhe concedeu. Este versículo revela o amor eterno entre o Pai e o Filho e o desejo de Jesus de compartilhar essa glória com seus seguidores. Contexto histórico. A oração em João 17 ocorre na noite da última ceia, momentos antes da traição de Judas e da prisão de Jesus. Jesus está plenamente consciente do sofrimento que está por vir. O contexto cultural e histórico judaico da época enfatizava a importância da unidade e da comunhão. Jesus, ao orar pela unidade de seus seguidores, estava desafiando as divisões e preconceitos que permeavam a sociedade da época. A menção da glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo remete à crença na pré-existência de Cristo, um conceito central na teologia cristã. Interpretação. Do ponto de vista protestante e trinitário, João 17, 24 revela várias verdades importantes. Primeiro, reafirma a divindade de Jesus. A glória que ele possuía antes da fundação do mundo indica sua natureza eterna e sua igualdade com o Pai. Segundo, demonstra o amor incondicional e eterno do Pai por Jesus. Esse amor precede a criação e é a base para o plano da salvação. Terceiro, o versículo expressa o desejo de Jesus de compartilhar sua glória com os crentes. A salvação não é apenas sobre escapar do inferno, mas sobre desfrutar da comunhão eterna com Deus e contemplar sua glória. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece esperança e consolo. Ele nos assegura que nosso destino final é estar com Cristo, em sua presença gloriosa, desfrutando da plenitude do seu amor. O anseio de Jesus em João 17, 24 reflete o amor do Pai pelos crentes, assim como ama a Cristo, conforme declarado em João 17, 23. Referências cruzadas. João 14, 3. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Este versículo ecoa o desejo expresso em João 17, 24, reforçando a promessa de Jesus de que seus seguidores estarão com ele na eternidade. Ele esclarece a natureza da esperança cristã, que é estar na presença de Cristo. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Este versículo descreve a realidade da Nova Jerusalém, onde a glória de Deus e do Cordeiro, Jesus, é a fonte de toda a luz. Ele oferece uma visão do que significa contemplar a glória de Jesus, conforme mencionado em João 17, 24. A relação entre as duas passagens é que uma oferece a esperança da presença de Deus, e a outra é uma visão de como será essa presença. Estudo bíblico. 2 Coríntios 3 verso 18. Aqui está um estudo bíblico de 2 Coríntios 3:18 na tradução Nova Versão Transformadora, em português. Estudo bíblico. 2 Coríntios 3:18, reflexo da glória e transformação pelo Espírito. Introdução. O capítulo 3 de 2 Coríntios é uma poderosa exploração da transição da antiga aliança, fundamentada na lei escrita, para a nova aliança, operada pelo Espírito Santo. Paulo contrasta a glória transitória da lei com a glória permanente e transformadora do Evangelho. Dentro deste contexto, o versículo 18 se destaca como o ápice da argumentação de Paulo, descrevendo o resultado final da obra de Deus nos crentes. A remoção do véu, a contemplação da glória do Senhor e a consequente transformação à sua imagem. Este versículo não é apenas uma declaração teológica, mas um convite à experiência viva da fé cristã, onde a presença do Espírito de Deus opera uma mudança radical e contínua. Contexto histórico e cultural. Para compreender plenamente 2 Coríntios 3:18, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que Paulo escrevia.
A referência à lei escrita e ao véu remete diretamente à experiência do povo de Israel no Monte Sinai, conforme descrito em Êxodo 34. Quando Moisés desceu do monte após falar com Deus, seu rosto irradiava glória de tal forma que os israelitas não conseguiam olhar para ele, forçando Moisés a cobrir o rosto com um véu. Paulo utiliza essa imagem vívida para ilustrar a natureza da antiga aliança, gloriosa em sua manifestação inicial, mas incapaz de ser plenamente contemplada ou de produzir uma transformação duradoura em si mesma, devido à sua natureza de lei e condenação. A lei escrita, verso 6, representava um código de conduta que, embora santo, expunha o pecado e levava à morte, sem oferecer o poder para cumpri-la. A resistência dos israelitas em olhar para o rosto de Moisés, e a persistência do véu sobre a antiga aliança, verso 14 e 15, simbolizam a cegueira espiritual e a dificuldade em apreender a plenitude da verdade divina sobre o regime da lei. Uma cegueira que só pode ser removida em Cristo. Interpretação e aplicação sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária. 2 Coríntios 3,18 revela a obra cooperativa do Espírito Santo na vida do crente. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Verso 18a. A remoção do véu é um ato soberano de Deus, realizado pela obra redentora de Cristo, que nos liberta da escravidão da lei e do pecado. Através do Espírito, somos capacitados a ver a glória de Deus, não mais obscurecida pela condenação, mas revelada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Essa visão não é passiva. Somos chamados a refletir essa glória, tornando-nos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. A segunda parte do versículo, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Verso 18b, descreve o processo contínuo de santificação. O Senhor, que é o Espírito, uma referência à divindade do Espírito Santo e à unidade do senhorio de Cristo e do Espírito, opera em nós, não por nossos próprios esforços, mas pela sua presença e poder. Essa transformação é um processo gradual, gradativamente, um amadurecimento espiritual que nos molda à imagem de Cristo, o reflexo perfeito da glória de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à confiança na obra do Espírito, a busca pela contemplação diária da glória de Deus em Sua palavra e em Cristo, e a aceitação da transformação que Ele opera em nós, para que possamos, por sua graça, refletir sua luz ao mundo. Referências cruzadas. Romanos 12:2. Não se adaptem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta passagem corrobora a ideia de transformação gradual operada por Deus. Assim como em 2 Coríntios 3,18, Romanos 12,2 enfatiza que a transformação não é um evento único, mas um processo contínuo que começa com a renovação da mente, permitindo que o crente compreenda e viva a vontade divina. Ambas as passagens destacam a mudança interior como fundamental para a vida cristã. 2 Coríntios 4,6. Pois Deus, que disse: das trevas brilhe a luz, foi quem brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este versículo complementa diretamente 2 Coríntios 3,18 ao explicar o mecanismo da remoção do véu e da visão da glória. Paulo afirma que foi Deus quem brilhou em nossos corações, o que é o equivalente a remover o véu, para que possamos ver a glória de Deus especificamente na face de Cristo. Isso reforça a interpretação de que a glória que refletimos é a glória de Deus revelada em Jesus, e que essa iluminação é um ato divino em nossos corações, possibilitado pela obra do Espírito. Em 1 Coríntios 3,16 fala que somos o templo de Deus. Isso significa que todos os crentes que estão vivos aqui na terra, e que estão sendo transformados pelo Evangelho eterno são a casa celestial que não é feita por mãos humanas. Essa casa não é feita por mãos humanas porque é Deus que está nos transformando, e nos santificando. Só Deus por intermédio de Cristo que tem esse poder. Nós estamos sendo transformados e somos os céus aqui na terra. Confira 2 Coríntios 5 versos 1 ao 3, Nova Bíblia Viva Português.
Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo teremos um maravilhoso corpo novo no céu, um lar que será nosso para todo o sempre, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas, porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo.